Esse tem é poderoso, hein? Isso aí o cara paralisa, não. A história de um pastor de ovelhas que já conheceu os dois lados da montanha. Todo demônio, amém, fala assim, glória a Deus. Isso. Por que os traficantes o respeitam? Por causa do poder de Deus e pelo fato de eu não ter vínculo nenhum com eles. Os presos têm que poder dentro de uma prisão? É restrito. O poder do preso é se o preso se deixar levar pelo companheiro. Marcos Pereira já fundou uma igreja. Já foi herói, ídolo em seu meio. Sabemos que existem muitas pessoas nos observando, gente inclusive armada. E a música vai aumentando, o som dela vai aumentando à medida que a gente vai se aproximando. Autor de Missões Impossíveis. De resgates em zonas arriscadas. O que vocês iam fazer com ele? Vocês iam matar ele? Na casa dele na bala. A curas em sessões exorcismo. Eu só vou dar um tiro com a Bíblia, escuta só! Ele vai cair do G3 e tudo! Eu não sou o tipo do pastor assim que tenha medo. Eu acredito no que faço. Não tenho medo da morte, porque Jesus venceu a morte. Antes de um projétil de uma bala chegar no meu corpo, eu já recebi um corpo novo, incorruptível. Eu acredito nisso. Então, tem muita marra, perdeu o capeta. Segura, deixa ele arrear no chão. Devagar, tira aí. O senhor acha que pode terminar um dia executado por esse trabalho? Pode, isso aconteceu no passado, um apóstolo, um discípulo, pode acontecer. Mas o mesmo pastor já foi acusado de estupro contra fiéis. Começou a alisar o meu braço, aí começou a alisar, passar a mão por baixo do meu vestido. Aí quando ele foi colocar a mão dentro da minha calcinha. O que aconteceu comigo dentro do seio da minha igreja foi eu justamente me consertei com a minha igreja, que foram tentações que qualquer homem natural tem. O senhor teve essas tentações? Qualquer homem natural, ele é tentado. Isso é coisa interna da minha igreja. Entre outros crimes, o pastor já foi preso, condenado, humilhado. Nesse momento que o senhor vai ser levado para a sua cela, o que o espera? Que reflexão o senhor faz? Quando eu chegar na cela, eu vou estar orando para que tu produza bem esse programa, que Deus te use lá como sempre te usou, e vou fazer um culto e depois vou descansar. Aguardar o sol de amanhã. Esse é o Marcos Pereira de 2018. Um homem que já viveu tempos e glória. Eu entrei aqui e esses homens caíram endemoniados com arma e tudo. Quem está sendo testemunha aí, levanta a mão da glória a Deus. Porque a Bíblia diz que só quem liberta é Jesus. E dias extremamente difíceis. Glória! Podem tentar me parar, mas eu vou continuar pregando. Boa noite. Estamos em frente à sede da Igreja Assembleia de Deus nos últimos dias, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Aqui, Marcos Pereira construiu sua carreira de pastor e de líder religioso. No Conexão Repórter de hoje, o pastor e a montanha, os detalhes de sua trajetória e a situação atual de Marcos Pereira. Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Seguimos os passos de Marcos Pereira em diferentes tempos, em diferentes ambientes. Levanta a mão todo mundo, agora é momento de oração para chegar bem no som. Levanta a mão todo mundo, geral. Todo demônio tá amarrado, perdeu o capeta. Segura, deixa ele arrear no chão. Devagar, tira aí. Sai! A trajetória de um líder religioso. Todo demônio tá amarrado. Aqui tem uma multidão. Para compreender esta polêmica figura, é preciso voltar no tempo. Essa é minha arma. Essa é a arma com 66 calibre. E não falha. Essa não falha.
Ele tem acesso livre pelos morros cariocas. Morros tomados pelo tráfico. Algo que a polícia sonha, mas jamais conseguiu. Uma condição conquistada, segundo ele, depois de anos de trabalho. Nós estamos passando aqui, nós estamos na Baixada Fluminense, né? Aqui é uma área, aqui é a Via Dutra. É uma área perigosa, onde muitas das vezes abrite de polícia de bandido, né? Às vezes assalto. Mas não tenho medo de passar em qualquer local, porque já desenvolve um trabalho mesmo espiritual, né? Dentro das comunidades. E os bandidos, de modo geral, eles temem um pouco também a Deus, ainda que sejam bandidos. E o que parecia improvável vira uma rotina nos becos e vielas das favelas. Estranhamente, Marcos Pereira cumpre o seu papel. Parece invadir a mente dos criminosos. Muitas das vezes, aonde não chega as autoridades, eu consigo chegar e mudar o coração desses homens. Você pode ver que são jovens, são pessoas que precisam ser transformadas. Que toda a legião, todo demônio, Pai, em nome de luz, sai! Fala assim, glória a Deus. Glória a Deus. Que aos poucos se desarmam. Abandonam a identidade de homens violentos. E ficam entregues aos pés do homem que entoa palavras da Bíblia. E o nome do Senhor venha ser glorificado. Levanta a mão e dá glória! Seguimos para a zona norte do Rio. Nosso destino, a principal sede da Assembleia de Deus dos últimos dias. Entramos no prédio imponente. E somos recebidos pelo pastor, nosso anfitrião a partir de agora. Ele está na sala com a filha e outras mulheres da igreja que ajudam no trabalho. O trabalho que eles chamam de evangelização. É noite, não há culto. O pastor nos leva até outra sala. É um dormitório onde vivem dezenas de mulheres recém-evangelizadas. É a sua filha? Minha filha. Ah, sua filha? Todas elas têm um passado violento. Quer ver outra que eu vou te mostrar aqui? Priscila Jerônimo, de 25 anos, já tem nas costas mais de 10 passagens pela polícia por roubo, assalto, tráfico. Eu roubava por satisfazer minha vontade de usar droga. E até então minha família me abandonou, todo mundo. Perdi a guarda da minha filha. Aí eu ouvi falar do trabalho aqui do pastor Marco. Aí eu vim pra cá. Aí tive uma oportunidade que estou aqui até hoje. Agora através do trabalho dele que eu consegui recuperar minha filha, a minha vida e vou me casar. Esse trabalho aqui significa a minha vida. Porque foi através desse trabalho que eu recuperei a minha nova identidade. Elas não são as únicas que recebem abrigo do pastor Marcos. No quarto ao lado, encontramos outros 50 homens. Eles dividem o mesmo teto da Igreja Assembleia de Deus dos últimos dias. Só nesta grande sala estão 54 homens, as idades mais variadas. São basicamente, segundo a definição da sociedade, bandidos ou ex-bandidos. Ladrões, sequestradores, traficantes, assassinos. Pessoas que não tinham rumo. Até que ponto eles podem ser recuperados? Eis a questão. Carlos Nunes, conhecido como Pelé, afirma que a recuperação é real. Do passado violento, só sobrou o arrependimento de ter assassinado 5 pessoas. Hoje em dia, minha vida é outra, totalmente diferente. Mesmo um assassino como você pode se regenerar? Com certeza. Você se sente regenerado? Assim, me sinto sim, senhor. Porque hoje em dia eu estou com Cristo Jesus e
me sinto uma nova pessoa, uma nova criatura. Se encomendassem mortes para você hoje, o que você diria? Eu recusava com certeza, Seguramente? Mesmo que fosse muito dinheiro? mesmo que fosse muito dinheiro. Não tem dinheiro que paga uma vida. Esse anão era traficante. Tenho ele filmado com uma metralhadora. Quem você era? Eu era um traficante. Na favela, eu fazia o tal. Capaz de qualquer coisa. Pra matar, morrer, era o tal. Você podia fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Todos aqui vivem mediante regras. Mediante regras. Que regras são essas? Aqui eles não podem beber, nem fumar, nem prostituir. Eles aqui não vê televisão, não usa jornais, nem revistas. Não é que eles são obrigados a fazer isso. É para que eles possam ter uma terapia espiritual. Elas não podem ter uma recaída? Isso não acontece? Tem. De 100%, você só consegue libertar 20% a 30%. Você perde. Desses que estão aqui, o senhor acha que Eu acho que aqui eu ainda de cada 10, o senhor perderia quantos eu aqui? devo perder aqui uns 40%. É 66 calibre. E não falha. Essa não falha. É madrugada no Rio de Janeiro. A bordo de um carro, o pastor se prepara para mais um trabalho. Seguimos com ele e os chamados assistentes do templo. Estão todos prontos, incumbidos de uma tarefa ousada. A missão do pastor Marcos: paralisar um baile funk e fazer com que os frequentadores ouçam palavras da Bíblia. São 20 para as 4 da madrugada de um sábado aqui no Rio. Estamos nos aproximando de um baile funk. O pastor Marcos vai tentar paralisar praticamente esse baile. Não é uma ação fácil. O tipo de reação que pode existir é absolutamente imprevisível. Pastor Marcos caminha em direção ao baile. A gente já ouve a música típica de um baile funk. Sabemos que existem muitas pessoas nos observando, gente inclusive armada. E a música vai aumentando, o som dela vai aumentando à medida que a gente vai se aproximando. Na chegada, nos deparamos com os donos do baile. Homens armados, que ostensivamente cuidam da segurança dos frequentadores do baile. Para qualquer pessoa, um motivo de intimidação. Mas o pastor Marcos não tem qualquer dificuldade em circular livremente entre os homens considerados perigosos. E assim, nesse reduto do crime organizado, ninguém barra, ninguém impede. O homem que sobe o morro para levar a palavra do Senhor é blindado pelos próprios chefões do tráfico. Em volta, jovens consomem bebidas alcoólicas. Garotas desfilam em trajes provocativos. E traficantes ostentam o poder. Entre um aceno e outro, aproveita para ajudar algumas pessoas que ele diz estarem tomadas pelo mal. No palco, crianças dançam ao som de letras pesadas, impróprias para a idade. O homem reconhecido pela comunidade como a pessoa que tem a missão de expulsar os demônios chega ao palco, sobe e, finalmente, toma o microfone.
Quem está sentindo aqui a presença de Deus, levanta a mão e dá glória! E como numa mudança de ritmo, o batidão se transforma. Jesus vai mudar esse baile! Vira uma espécie de rave gospel. Pode soltar o funk de Jesus! É glória daqui, é glória de lá. Jesus, Jeová, Jesus, Jeová. É glória daqui, é glória de lá. Amém! A cocaína vai sair do teu nariz, a maconha vai sair da tua boca, a cachaça, a bebida, a prostituição, porque eu entrei aqui em nome de Jesus. Levanta a mão e dá glória! Depois da pregação, é hora da sessão descarrego. Isso aqui virou uma vigília. Tu vai ser abençoado hoje, o teu domingo vai ser cheio de graça. A semana que vai entrar vai ser de bênção, porque o diabo está sendo envergonhado e o nome do Senhor glorificado. Levanta a mão e dá glória! Dá glória! Da glória! Terra! O pastor convida as pessoas que querem participar, que querem expulsar os demônios. E elas vão subindo ao palco. Olha pra mim, rapaz. Veja os olhos. Começa o que os fiéis acreditam ser a luta do bem contra o mal. É hora do show de Marcos Pereira. Tá amarrado todo demônio. Segura, segura, que vai cair. Caiu. Tá amarrado todo demônio. Segura, Vaguinho. Segura, Vaguinho. Outro. Queima todo mal, toda iniquidade, todo vestígio. Sai! Amém. Sai! Amém. Todo demônio tá amarrado. Perdeu, tá? Segura que ele pesa. Vai, sai! A voz forte que o caracteriza toma conta do baile. Agora levanta a mão mais alto e fala: Satanás! Tu tá derrotado! Na minha vida! Em nome de Jesus! Todos ficam paralisados. Que tá invocadinho aí, tu vai se converter também! Todos agora à mercê do poder enigmático do pastor. Segura ela, segura pra mim. Pai, toda a força, vale todo mal, abençoe e show minha família. E nós vamos registrando tudo. Observo que por aqui não há quem não se curve ao ouvir as palavras invocadas por Marcos Pereira. Vai empurrando, mais força. Vai empurrando. Vai empurrando, vai empurrando. Vem pra cima, mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. Marco. Vai empurrando, vai empurrando. Tem. Isso daí já tá matando, já me perdeu o capeta. Ao presenciar essas cenas, uma pergunta é inevitável. O que afinal essas pessoas sentem ao serem tocadas pelo pastor? Quando eu soprar, vai sair todo mundo dele e vai levantar. Bate palma pra Jesus. Por que caem desnorteadas? Quando eu soprar, o espírito vai sair e vai levantar os dois, rápido, olha só. Bate palma pra Jesus. Sugestão? Ou simplesmente fé? Tarde de quinta-feira, Rio de Janeiro. Nossa missão é registrar mais um trabalho de evangelização. O pastor Marcos Pereira desta vez não vai subir o morro, nem comparecer a qualquer baile funk. A incursão vai ser em um dos presídios do Rio de Janeiro. Nesse momento, o pastor Marcos Pereira está chegando à carceragem da Polinter aqui em Pavuna. Ele vai fazer o trabalho que ele próprio classifica como expulsão de demônios. O pastor entra com sua filha, sua assistente, sem nenhuma dificuldade. Os dois parecem velhos conhecidos dos funcionários. E então o pastor é saudado pelos presidiários. Não demora muito e o pastor começa seu trabalho. Primeiro, por entre as grades. De mãos dadas, com os encarcerados, ele reza. Depois, o pastor ousa ainda mais. Entra no ambiente onde estão todos os presos. Gente altamente perigosa. Ele toma um microfone e começa o que ele chama de procedimento de afastar o mal. Eu vim aqui agora, neste momento, para que você seja liberto da maconha, da cocaína, do cigarro, das armas de fogo e das facções. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que só quem liberta é Jesus. Os
Os presidiários ouvem atentos as palavras do pastor. E se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Cantam. E em poucos minutos, a atmosfera do ambiente ganha outro ar. E o espaço se transforma em uma espécie de igreja. São cerca de 200 homens. Pelos rostos, pelas expressões, dá para perceber que a maior parte muito jovens. Eles vivem aqui num ambiente pesado, um ambiente realmente difícil de se sobreviver. Enclausurados, encarcerados. Para uma parte da sociedade, eles não têm recuperação, mas eles não acreditam nisso. Eles acham que tem sim poder para se recuperar. Hoje a vida desses homens é assim. Falta de espaço, falta de ar, falta tudo. Mas para eles, nesse momento, não falta esperança. Eu era um estrupador, hoje eu sou um homem de Deus. Sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quando foi preso, foi recebido com muita hostilidade pelos outros detentos. Tudo por causa do tipo de crime. Aqui os estupradores jamais são bem vistos. Até mesmo pelos mais violentos dos criminosos. Eles jogavam lixo nele, jogavam coisa nele, objeto dele, com raiva dele, querendo matar ele. Eu cheguei aqui, mostrou-se ele aqui fora, orei ele caiu endemoniado, como você está vendo aí no vídeo. Ele caiu endemoniado, mostrei pro preso que era o diabo que usava ele. E os presos entenderam e deixaram ele voltar pro coletivo. Se você ganhar liberdade hoje, você acha que voltaria a cometer aqueles crimes? Não, claro que não. Estou recuperado das coisas que eu cometi lá fora. E quero viver de novo, através, com a minha cabeça erguida entre a sociedade. É noite no Rio de Janeiro. O destino agora é outra comunidade. Uma denúncia anônima revela ao pastor e sua equipe que traficantes se preparam para executar um homem. É hora do pastor Marcos Pereira usar o poder da retórica. E assim o pastor Marcos entra em ação. O que vocês iam fazer com ele? Matar ele. Vocês iam matar ele? Na cara dele na bala. Pô. Vem. Na bala. Vem um pouquinho, espera um pouquinho. Vocês iam... Segundo ele, a vítima quebrou as regras do crime organizado. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, não faz isso não. Amém? Para os traficantes, um crime de sentença certa. Pega ele aqui. A morte. A cena que presenciamos impressiona. Neste momento, o Pai Eterno, nesta hora, todo demônio, todo destruído, sai! Essa rapaziada sai embora, todo mundo lá fora, geral. A partir de agora, esse homem tem uma dívida com o pastor Marcos. O meu trabalho é um trabalho sério, né? Então acontece, eu vou levar ele, vou recuperar, ele vai dar a palavra dele aqui, que vai ficar na igreja. Em nome de Jesus. Tu vai ser um crente, vai vir pregar a palavra. Amém. Vai mostrar para ele na prática que Deus liberta, que Deus salva. Amém? Amém. A equipe do pastor trata de acompanhar o homem debilitado. Fala pra mãe dele que ele tá indo pra igreja. Bota no carro rapidinho, Ele será levado diretamente para a sede da igreja. Senhor, muito obrigado, Senhor. Pastor Marcos, muito obrigado. Muito obrigado. Temos acesso aos vídeos e às ações consideradas mais importantes pelo pastor. As ações são apresentadas como prova do trabalho bem feito aos fiéis. Nesta cena, a vítima pronta para ser executada é ameaçada pelo criminoso. Tá pensando que ele tá embaixo, te mato na frente dele. O homem foi torturado. Está com a cabeça toda coberta com fita adesiva. Um ritual que os traficantes costumam fazer antes de executar as vítimas. Momentos depois, a equipe do pastor Marcos aparece em ação. Calma, rapaz. Respira. Vambora. Calma aí, qual é teu nome? Mauri. Calma, vamos descer logo daqui pra evitar que... São instantes tensos. Telefone, cara. no meu rosto, por favor. Calma, rapaz. Enxergar. Calma, rapaz, tu vai ver a luz. Aos poucos, a vítima vai sendo libertada. As fitas adesivas retiradas.
Para a equipe do pastor, mais uma noite vitoriosa. Mas quando o senhor passa a ter acesso a traficantes, junto com esse acesso, vem também acusações? Eu acredito que agora não, porque as próprias autoridades competentes viram que o meu trabalho é real. Em outro momento, a conhecida imagem do pastor Marcos Pereira é posta em xeque. Eu vim aqui pregar a palavra. Ele se torna um pastor no fogo cruzado, Quem liberta é Jesus. acusado dos mais diferentes crimes. Assassinato. Você confirma que presenciou o pastor Marcos Pereira ordenando 4 execuções? Confirmo. Quem eram essas 4 pessoas? Uma mulher e 3 homens que sabiam demais. Estupros e fiéis, incluindo menores. E começou a alisar o meu braço, aí começou a alisar, passar a mão por baixo do meu vestido. Aí quando ele foi colocar a mão dentro da minha calcinha, ele falou, não, eu não vou fazer nada com você, não. Associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ter ordenado, de dentro da prisão, os atentados contra a ONG AfroReg. Os ataques contra seu maior inimigo, José Júnior, o líder do AfroReg. Qual é a ligação do pastor Marcos Pereira com o narcotráfico? Olha, ele mente, ele ilude os traficantes, muitos deles, né? Ele passa uma visão de líder espiritual, coisa que ele não é. E ele, de alguma maneira, tira proveito dessa relação. Até por fora. Financeiramente, mentindo, cobrando dízimos. Uma guerra se instala. Marcos Pereira se defende de tudo. Posso perguntar o que eu quiser. Não tem restrição, não tem censura. Então, tá bom. Uma entrevista exclusiva. Uma conversa gravada diante da pressão dos fiéis de uma igreja lotada, a pedido do próprio pastor. São perguntas baseadas em testemunhas, basicamente. Então, eu peço desculpas se as perguntas não são exatamente agradáveis, mas faz parte do meu trabalho. Estamos realizando essa entrevista aqui na igreja do pastor. Ele fez questão que a entrevista acontecesse aqui, diante dos seus fiéis. Pastor Marcos Pereira, o senhor prega a verdade, a virtude. O senhor está traindo aquilo que o senhor prega aqui dentro? Olha, que eu pelo fruto conhece a árvore. Você está vendo que o trabalho é um trabalho tão forte, tão real, que nas entrevistas que você já me fez, você viu que tem transformado vida. Então é um trabalho que é verdadeiro. Pastor Marcos Pereira, o senhor está sendo acusado de ter relações profundas com o crime organizado. Quais são, de fato, as suas relações com o crime organizado aqui no Rio? A relação minha com o crime organizado é ir lá e tirar o traficante, o homicida, e transformar ele, que eu tenho aqui, inclusive, dos anos 90 até a data de hoje, pessoas que foram recuperadas. Essa é a minha relação com o tráfico. Transformar o traficante numa nova criatura. Ele até então, ele quer que o cara saia do tráfico, mas de interesse no dinheiro do cara, entendeu? Logo quando o traficante sai e chega e vem até a igreja dele, ele cobra logo de imediato os 10% de tudo que o cara tem do crime. Desde o momento que ele está no crime, o dinheiro é dirigido de coisas erradas, ele não pode ficar... Ele não pode ficar? Não. Mesmo se pagar 10% do senhor? Não, isso aí eu vou lhe explicar para você entender. Não existe pecado grande nem pecado pequeno. Desde o momento que o ministro, ele da saúde, e ele tira o dinheiro da saúde, burla esse dinheiro da saúde, é um dinheiro errado tanto como o do traficante. Se o traficante se converter de tudo que ele cometeu, de tudo que ele fez errado, e ele, do trabalho dele, que ele levou tiro, ele assaltou, ele roubou, ele tem algumas coisas dele, automaticamente é o suor dele, é o trabalho dele que estava na ignorância. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então ele foi transformado. Ele não vai jogar o dinheiro dele fora, você que jogou o corpo dele fora, o olho dele fora, que ele era traficante. As coisas que ele tem, ele pode ser purificada, ele pode realmente, se ele congregar em alguma instituição, ou evangélica ou não evangélica, e ele quiser ofertar, nenhum líder pode negar essa oferta. As testemunhas afirmam que o senhor tem orquestrado ações criminosas para depois aparecer como herói. Isso tem acontecido? De forma nenhuma. Você presenciou o pastor dando ordens para atos criminosos? Presenciei e confirmo isso. Que atos? Atos. 2006, 2009, 2010. Toca-fogos,
nos carros, em ônibus, muitas pessoas morreram por causa disso. E ele que deu ordem aos traficantes para poder fazer isso, para ele vir aparecer na mídia, para tocar o terror no Rio de Janeiro. Isso é uma farsa, uma mentira bem clara, que isso não procede, porque eu visitava pelo vidro, e o vidro não tem escuta, né? E se eu tivesse falado alguma coisa da natureza, a SEAB tem o serviço de inteligência, levaria até as autoridades civis e automaticamente eu estaria preso. Ele sempre fala o seguinte: pô, faz a bagunça, depois eu apareço para apaziguar tudo, para todo mundo ver que eu sou o cara, eu sou o pastor que chego com a solução. O senhor se prestou a ser pombo-correio de bandido? Isso nunca, sim. A única coisa que eu fiz com os bandidos é dizer para eles não matar, não roubar, largar as drogas. Transmitir informação? Nunca. Isso não existe. Você viu isso? Ouvi e vi. Como que um bandido, um traficante, vai obedecer uma ordem minha para me aparecer como negociador? Nenhum traficante faria isto. Isso é uma mentira, uma farsa. Muito pelo contrário. Sou contra a arma, a maconha, a cocaína e qualquer tipo de rebelião. Segundo pessoas que conviveram com o senhor, os seus resgates seriam uma farsa. Não, não é uma farsa. E falava, pô, essa pessoa nem parece que foi tirada da morte. Pô, que isso, rapaz? Tinha que pedir pros traficantes para poder bater nela, dar uma surra nela. Para ter uma ideia, tem um rapaz sentado aqui em frente, que esse rapaz foi resgatado da morte, estava dentro da mala de um carro, eu não o conhecia. E por um acaso, eu estive na comunidade e ele estava amarrado dentro de uma mala para ser morto. E ele está aqui com testemunha sólida e tem vários aqui que foram tirados da morte. O senhor abusou sexualmente de alguma mulher da sua igreja? Eu quero lhe falar uma coisa bem clara. Nunca abusei de mulher nenhuma. Ele começou a alisar o meu braço, aí começou a alisar, passar a mão por baixo do meu vestido, que na época não era nem roupão, passou a mão por debaixo do meu vestido. Colocou a mão dentro, aí quando ele foi colocar a mão dentro da minha calcinha, ele falou, não, eu não vou fazer nada com você não. Abre aspas, o que ela diz. Eu pedia, implorava para que ele parasse. Ele dizia que não havia qualquer tipo de problema. E ela chora muito ao falar tudo isso. E que o senhor teria dito que tudo seria muito rápido. E que não haveria problema. Que mesmo pedindo, ele continuou. Ele me pegou. Quando eu deitar de bruça. Aí quando ele mandou deitar de bruça, eu falei que não. Aí ele pegou e falou, eu não vou fazer nada com você não, pode confiar em mim. Aí eu tentei minha nervosa. E quando eu virei, que eu olhei pro rosto dele, ele abaixou minha cabecinha. Existe registro de algum abuso aqui? De registro de ocorrência de abuso? Nenhum. Jamais? Jamais. Você nunca ouviu falar de abuso aqui? Nunca ouvi. Você acha que isso é totalmente falso? Totalmente falso. Você afirma? Eu afirmo. Sem medo de errar? Sem medo de errar. Se eu houvesse algum tipo de abuso aqui, eu achava que eu ia trazer minhas filhas para morar aqui, menores. O que aconteceu comigo dentro do seio da minha igreja foi eu justamente me consertei com a minha igreja, que foram tentações que qualquer homem natural tem. O senhor teve essas tentações? Qualquer homem natural, ele é tentado. Isso é coisa interna da minha igreja. Algo com o qual o senhor teve que conviver? Tenho que conviver até o dia de hoje. Porque um homem natural, ele tem as suas tentações carnais. E o senhor admite que teve essas tentações? Lógico, sempre tive. Até agora, por exemplo, se eu botar minha mente ligada a alguma coisa, você tem tensões carnais, mas não significa isto que eu abusei de qualquer mulher. O senhor usou o seu poder dentro da igreja para abusar das fiéis? Essa palavra você está dizendo. Nunca tive necessidade de usar poder algum ou ensinamento bíblico para abusar de alguma mulher. Tentações carnais, sim, mas as ações carnais, não. Qualquer líder espiritual tem. O senhor ordenou a morte de 4 pessoas, de 4 inimigos seus? Só que tu me mostra onde é que está o defunto. Onde está a morte, se eu ordenei alguma coisa, tem que ter morte. Quem eram essas 4 pessoas? Uma mulher e 3 homens que sabiam demais. E a mulher por que razão? Porque ela não queria sair com ele. E se esses corpos aparecerem? Se o corpo aparecer, a justiça vai ver se foi o pastor Marco ou não foi o pastor Marco. Para isso nós temos as autoridades competentes desse estado e desse país. Você não tem qualquer dúvida de que essas execuções de fato aconteceram? Não tenho dúvida nenhuma.
Por 3 vezes dentro da comunidade, os traficantes tentaram me matar, me executar, entendeu? Por ele ter levado na comunidade lá o toque, dizer que eu era X9 da polícia. O senhor alguma vez ordenou a morte de algum desafeto, algum inimigo? Eu desejei que Satanás saísse do corpo das pessoas e elas nascessem de novo. Isso eu ordeno. Um novo capítulo. Em uma noite de maio de 2013, o carro de Marcos Pereira é interceptado por viaturas da Delegacia de Combate às Drogas. Contra ele, 2 mandados de prisão preventiva por estupro. A ironia do destino. O homem que entrava em prisões para pregar ou para enfrentar rebeliões é agora ele próprio um presidiário. Estamos em frente à entrada do complexo penitenciário de Bangu, na periferia do Rio. Aqui, Marcos Pereira quebra o silêncio. Na época, quando o pastor deixa sua cela, encontra um homem muito diferente, mais humilde, frágil, o oposto da imagem que o líder religioso projetava antes de sua prisão, a do homem invencível, quase imbatível. Mais um momento marcante de sua trajetória. Sou o único jornalista autorizado a entrar no presídio de segurança máxima, onde o pastor fica preso por 1 ano e meio. Esse é o Marcos Pereira, que encontro à época. Uniforme de presidiário, 10 quilos mais magros. Pastor Marcos Pereira. Boa tarde. Tudo bem? Pronto para a nossa entrevista? Pronto. Vamos lá, por favor. Como são seus dias aqui? Olha, eu tiro orações, louvores, efetuo um culto da minha cela, que eu tenho uma cela sozinho, e eu tenho as outras celas, são 14 celas, algumas têm 2 ou 3 em cada cela, e ali eu faço um culto de 6 às 7 horas da noite, com permissão da direção da cela, sem sair da cela, e muitos outros se converteram através do meu trabalho, porque aqui é uma cadeia de triagem, né? Embora seja uma cadeira de segurança máxima, a cela, de um modo geral, acho que uma cela é tudo ruim, né? A cela não é boa. Eu não falo do sistema, não. Estou falando para um ser humano ficar preso, independente do crime que ele cometer, a cela é ruim. Eu vim aqui pregar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que só quem liberta é Jesus. O senhor está preso sozinho ou com outros? Eu estou sozinho, estou numa cela sozinho. A cela é a cadeia. Estou falando ruim porque é cadeia, tá? Mas é uma cela ruim porque você fica o tempo todo preso, só sai mesmo para o banho de sol e o atendimento do jurídico. Qual que é o tamanho da cela? Olha, eu não sei informar o tamanho exato, não. É pequeno. Né? Um banheiro, uma cama, só. Que tipo de contato o senhor tem com os outros presos? Oração, palavra. Chegam muitas pessoas problemáticas, né? Pessoas que vêm do submundo do crime, pessoas que vêm de estupro, pessoas que vêm de assalto, sequestro. Aqui passa homens perigosos. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu ensino a palavra, prego a palavra que eu sei fazer. Já pregava antes em todo o sistema do estado do Rio de Janeiro e do Brasil e do exterior. Eu tenho pregado para eles e, graças a Deus, tem sido assim muito bom. Inclusive, chegou um leva agora de uns 8 ou 6 novos que já me conhecia da rua, dos trabalhos que eu faço nas comunidades carentes do estado. O senhor está mais magro? Olha, estou ficando esbelto, né? Na rua a gente come muito. Prisão emagrece. Oi? Prisão emagrece. Prisão emagrece porque você, por exemplo, um caso meu, né? Eu sou um pastor presidente, tenho contato não só no Brasil, mas no exterior, então você fica aqui dentro, tem uma preocupação como está o andamento das casas de recuperação, das congregações, do trabalho que nós realizamos lá fora. Aí fica aquela tensão, mas graças a Deus dá para levar, porque se homens como Pedro, Paulo, Silas foram presos e venceram, né? Eu te garanto uma coisa, se tirar dessa unidade, colocar em qualquer unidade, ou federal, ou estadual, onde for, eles têm esse direito. Mas só tem uma cadeia que eles não vão conseguir me colocar nunca, que é a cadeia do inferno. Dessa eu estou liberto. Desde 1988 até hoje,
Eu só preguei o Evangelho. Pelo Brasil, pelo exterior, nas comunidades carentes, no modo geral. Vou perguntar diretamente para o senhor. Daqui da prisão, pastor Marcos Pereira, o senhor está tentando assassinar, comandar o assassinato de José Júnior do Afro-Reg? Roberto Cabrini, eu ainda já falei para o senhor e vou tornar a repetir. Se ele matar meu neto, ou a minha neta, ou meu filho, como meu filho está em casa privado, eu vou continuar amando ele. Até que ponto, nesse momento que nós estamos conversando, a sua vida está em risco? A sua também, tá? Né? Você está comigo aqui na rua, nós estamos em risco. Temos uma situação, posso dizer, no lugar que a gente está, que é público, 80%. Até que ponto o senhor está comandando o tráfico de drogas daqui de dentro da prisão? É o que você acompanha a seguir aqui no Conexão Repórter, em O Pastor e a Montanha.